Nossa primeira videoaula é sobre a força da mulher de exercitar o perdão. Bem, queridas, seguir os nossos instintos ou viver em um automatismo como mulher, repetir padrões de muito tempo, de gerações, não exige que você tome decisões ou faça mudanças. É continuar repetindo ou entrando nos modismos de cada época. Você simplesmente reage, estímulo e resposta de lutar, correr ou ficar paralisada. Chorar, se vitimizar, dizer que o mundo é assim mesmo, que sua vida está até melhor que a da maioria das pessoas. Você pode achar esse tipo de existência instintiva até atrativa, mas na verdade ela é fonte de muita dor e sofrimento. Por outro lado, mulheres inteligentes podem e devem tomar decisões e viver com a consequência dessas decisões. E essa inteligência significa também aprender a controlar as emoções ou decidir a melhor opção a fazer em cada situação. Uma das decisões mais difíceis que uma mulher inteligente sempre tem que tomar é a decisão de perdoar. Mas não é um perdão inocente, não é um perdão bobo. É um perdão por vezes a si mesma, mas é aprender também com os transtornos passados para que eles não se repitam e deixar que eles vão embora. O mundo, ele não começou ontem e nem vai acabar amanhã. Ele sempre segue adiante. Nem um dia sequer pode ser vivido novamente. Na maioria das vezes, nós somos levados pelo fluxo dos nossos destinos mal concebidos, achando que é uma sina. Mas, na verdade, é uma mistura de demandas do passado, expectativas dos outros e uma entediante inércia na nossa própria fadiga, uma preguiça em mudar. Muitos dos eventos que encontramos não podem ser mudados nem evitados. Eles têm múltiplas causas que se ramificam no passado. O que parece muitas vezes, no entanto, serem escolhas de livre-arbítrio, podem, na verdade, ser crenças que nós herdamos de pessoas que vieram antes ou crenças que nós aceitamos por doutrinação maciça, midiática, religiosa, familiar. É preciso, como deuses, nós erguermos acima das cadeias de causa e efeito e determinar a direção dos eventos futuros em nossa vida. O perdão é uma das oportunidades de mudar isso. Não há dúvidas de que existe sofrimento no mundo. Quanto mais precárias nossas condições de vida se tornam, maior se torna a nossa vulnerabilidade ao sofrimento. E por isso nós precisamos ampliar nossa força e diminuir a vulnerabilidade. Um preço adicional que às vezes nós temos de pagar é o risco de sermos vitimados pelas outras pessoas que compartilham conosco a vida. Cedo ou tarde, a maioria de nós descobre como é sermos vítimas de ações errôneas de outras pessoas, enganos e intenções maldosas em vários tipos de situações diferentes. A questão fundamental que nós gostaríamos de chamar a atenção é como lidar com esses eventos, que deixam marcas e cicatrizes dentro de nós. Nós suportamos, nós recuperamos e seguimos em frente, assim como devemos fazer com os sofrimentos naturais. Ou nós negamos, resistimos e envenenamos o resto das nossas vidas, culpando alguém por estragar o que poderia ter sido. E em raras ocasiões, a vida nos oferece a oportunidade de nos erguermos acima das cadeias de causa e efeito. E por um momento, como um ser fonte, ou seja, alguém que usa o poder divino criativo em si para mudar a sua realidade, nós determinamos a direção dos eventos futuros. Perdoar efetivamente é uma maneira de entrar em contato com esse poder criativo e limpar os canais da nossa potencialidade de criar nosso próprio destino. Existem vários tipos de aborrecimentos que podem ocorrer na nossa trajetória feminina. Por exemplo, podem acontecer inconveniências, que são aborrecimentos ou dificuldades menores que interrompem o fluxo das coisas que nós planejamos e nem sempre nós conseguimos reagir com isso, lidar bem com essas situações. Tem pessoas que atraem muitas inconveniências às vezes na vida. E aí a gente respira fundo, prossegue, fala, é assim mesmo, não tem jeito.
Um outro tipo de transtorno na vida são os insultos. Quase todos nós, em algum momento, fomos vítimas de comentários rudes, insensíveis, frases ofensivas, ataques verbais à nossa identidade feminina, ou de alguém, ou da mídia, ou então fomos vítimas de indiferença ou desrespeito. É um tipo de transtorno que pode trazer várias consequências na expressão da nossa individualidade. E quase sempre os nossos comentários sobre as pessoas que geram tais transtornos, eles estão errados, são preconceituosos, convencidos, invejosos ou coisas do tipo, e tradicionalmente nós somos amparados, assim, socorridos pelas pessoas que nos amam, elas dizendo, olha, não deixe que essas palavras te firam. Tem também os ferimentos, né? Os ferimentos físicos, emocionais, psicológicos. Às vezes, nesses ferimentos, nós podemos incluir traições, rejeições, humilhações públicas. E nós normalmente rotulamos, julgando as pessoas que causam tais sofrimentos de desleais, cruéis, trapaceiras, enganadoras. Quase sempre nos protegemos, como a fala autopiedosa, né? Eu não merecia isso, eu não deveria ter sido ferido, e ficamos na expectativa do nosso dia chegar. Mas pode ser, se a gente não rompe com esse padrão interno, que esse dia não chegue. E há também as perdas, como a morte de alguém amado, uma perda de uma habilidade ou de uma função, a perda de um relacionamento. E a essas nós reagimos assim, ou nós confortamos, ou nós nos confortamos falando que foi o destino, né? Eu fiz a melhor coisa do tipo, eu estava impotente, ou então, muitas vezes, onde foi que eu errei. E ainda existem os grandes transtornos, que são as desventuras, como, por exemplo, uma catástrofe natural, um acidente, uma fome, que também são transtornos da vida que deixam cicatrizes grandes. Bem, mas agora a nossa tarefa, que eu estou propondo para vocês, eu quero que você faça um trabalho sobre os transtornos de sua vida, mas foque nos seus transtornos, nos relacionamentos do universo feminino. Então você vai parar agora, pegar uma folha de papel, dividir ela em 4 colunas, como eu estou mostrando, e eu vou dar um exemplo aqui de uma personagem fictícia que eu dei o pseudônimo, o singelo pseudônimo de Flor Murcha, tá? Então, o que aconteceu primeiro? Primeiro item, o que aconteceu e quando aconteceu com a Flor Murcha? Então, a Flor Murcha responde assim, eu dei meu primeiro beijo e ele saiu contando para os amigos. Quando? Eu tinha 15 anos. O segundo item, quem causou, quem você culpa e por quê? Quem causou? Foi esse rapaz X, culpo minha amiga que me disse para fazer um monte de coisas e eu tentei repetir, culpa esse rapaz. Por que, que você os culpa? Porque ela tinha mais experiência do que eu, e eu acreditei no que ela falou, e ele foi sacana comigo. 3. Qual foi sua reação? E o que resultou disso? Eu parei de sair no recreio, para o pátio da escola um bom tempo, e a condição resultante é que ainda hoje eu fico às vezes insegura se um homem não elogia meu beijo. Aí a quarta fileira vocês vão deixar em branco. Então a primeira atividade de agora é preencher esse formulário sobre os transtornos da vida, e aí você continua com o próximo vídeo.